pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estava aqui no meu domingo fazendo umas reflexões, umas leituras e enfim, eu comecei a dialogar, né, comigo mesma, como sempre. E aí eu comecei a ter uns pensamentos, pessoal, assim, que eu achei muito interessante eu vir aqui e dividir com vocês. O vídeo, então, é sobre como aproveitar melhor o meio do caminho. Qual reflexão que eu estava fazendo? Eu estava fazendo uma reflexão, assim, que tudo, né, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Nós falamos sobre estratégias, como realizar as nossas metas de ano novo. Então tem um caminho a ser percorrido. Desde o momento em que a gente define a nossa meta, escreve a nossa meta, pensa na estratégia, começa a agir em função daquilo para chegar no objetivo final. Então tem esse caminho para a gente percorrer. Na série de vídeos sobre o livro Enquanto o Amor Não Vem, também tem uma trajetória a ser seguida. A gente começa no porão, vai subindo pelo primeiro andar, segundo, terceiro, até chegar ao sótão da casa. Então, que reflexão que eu fiquei fazendo e quis vir aqui dividir com vocês? Bom, eu acredito que a gente não deve depositar toda a nossa felicidade apenas no final, né? Lá no ponto de chegada. Não devemos colocar nossa felicidade toda apenas quando a gente alcançar o objetivo, apenas quando a gente chegar no sótão da casa. Eu acredito que o meio do caminho muito assim precioso e a gente tem que prestar atenção nele e ficar feliz com ele. Então, assim, porque é no meio do caminho, né, pessoal, que as coisas acontecem, que a transformação vai acontecendo, que a construção vai acontecendo também. Então, assim, vocês não concordam que é no meio do caminho que a gente tem que ficar alegre, tem que aproveitar, porque é ali que as coisas acontecem? É óbvio que o ponto de chegada, né? A gente tem o ponto de partida e tem o ponto de chegada. O ponto de chegada, ele é o up, né? É o que nós vamos, é o que nos vai, assim, garantir que valeu a pena aquela trajetória. Mas se a gente também fica só pensando lá no final e não aproveita o que está no meio, também não acho que seja muito interessante, não. Bom, eu tracei aqui alguns pontos para que a gente possa aproveitar melhor esse meio do caminho, porque, na minha opinião, é muito importante que a gente saiba aproveitá-lo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é o desapego. Eu acredito, pessoal, que a gente precisa se desapegar de querer controlar tudo, de querer controlar as situações, de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Tem um filme também muito interessante que eu indico para os meus pacientes e, assim, é muito marcante, vou deixar aqui a dica para vocês. Ele se chama Sob o Sol de Toscana. A personagem principal, ela tinha um objetivo, ela tinha um sonho e ela traçou aquilo ali da maneira dela. Mas acabou que as coisas aconteceram de outra forma. Ela conseguiu alcançar, sim, o objetivo, mas as coisas aconteceram de outra maneira. E quase que ela não se dá conta disso, né? Bem no final do filme é que ela entendeu. Então, fica aí pra vocês a dica do filme Sob o Sol de Toscana. E eu acredito que é esse desapego mesmo que a gente tem que fazer no meio do caminho e saber aproveitar aquilo que está chegando para nós, porque tudo é aprendizado. Bem, um segundo ponto seria tolerância, né? Tolerância mesmo com os erros, porque nós não vamos acertar o tempo todo, mesmo que a gente se cerque para isso, nós vamos errar, vamos falhar, nós somos seres humanos, então nós temos que ter essa tolerância com os erros, porque para mim
que trabalho com educação, eu acho que o erro é fundamental para aprendizagem, né? Não existe aprendizagem sem o erro, na minha opinião. Então a gente tem que errar para aprender. Uma outra questão que eu coloquei aqui, seria o terceiro ponto, é viver um dia de cada vez. A gente deixa muito a nossa ansiedade prevalecer muitas vezes, a gente fica só pensando no amanhã, no como é que vai ser, quando conseguir, o que vai acontecer, e aí deixa de aproveitar o momento presente mesmo, né, que a gente já disse aqui em outras ocasiões. Então, é muito importante que você dê um passo de cada vez e aproveite a viagem. Outro dia também eu estava conversando com um amigo que me comentou que ele gosta muito de viajar na janela do avião. E sempre ele gostava de viajar na janela, olhar a paisagem, ficar apreciando ali aquele momento. Só que depois ele começou a viajar tanto, e os compromissos começaram a falar mais alto, que aí ele começou apenas a entrar no avião, sentar na cadeira do corredor para que fosse mais fácil para ele sair, para ele ser o primeiro a sair, e ele parou de aproveitar todas as viagens desse dia em diante. Né? Então, quer dizer, conseguia cumprir com os objetivos, mas não aproveitava o meio do caminho, não aproveitava a trajetória. Enfim, então é muito importante que a gente aprecie a paisagem, tá, pessoal? No meio do nosso caminho aí. Acredito que seja isso, tá? Eu separei essas questões, esses pontos pra gente pensar, que é a questão do desapego, da tolerância, de viver um dia de cada vez, de aproveitar a viagem, de ver a paisagem, que eu acho que isso é que nos dá prazer, que dá sabor, que tempera a nossa vida. Termos um objetivo é fundamental, traçarmos planos e estratégias para realizá-lo é fundamental, mas a gente precisa apreciar esse meio do caminho. A gente aprende tanta coisa, conhece tanta gente, nossas mentes começam a ser transformadas, nosso coração, nossa intenção. Então eu acho que é o meio do caminho que nos faz crescer, que nos transforma e que nos muda verdadeiramente. Então, pessoal, vamos aproveitar o meio do caminho. Não vamos apenas focar no final. O final é importante, sim, mas o meio do caminho é tão importante quanto. É isso, pessoal. O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Eu só queria compartilhar essa reflexão, né, que eu estava fazendo com vocês, porque o objetivo do canal é esse, né? É compartilhar com vocês os meus diálogos de sempre. Espero que tenha feito sentido para alguém. Beijo grande e até os próximos vídeos.